Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 24 de abril e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Participam do Bom Dia Baixada o vice-prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes. Márcio, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Eu fico feliz de estar mais uma vez aqui. Bom Dia Baixada, que é um fenômeno aí na nossa Baixada Santista, Mongaguá. Toda vez que eu venho, todo mundo fala, que legal, manda um beijo para a Nathalie. Então, está aqui mais uma vez com você, é um prazer enorme. Prazer é todo nosso. E também, desta vez aqui conosco, a diretora municipal de saúde da cidade, Jucinéia Oliveira. Posso te chamar de Neia, né? Claro. Ferreira, não Oliveira. Neia Ferreira, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Muito bom dia, Nathalie. Agradeço a oportunidade de estar participando. E a partir de agora, você também pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo com a transmissão do nosso programa, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Márcio, a última vez que você esteve aqui conosco era finalzinho de 2017, a gente passava ali por um ano difícil, com boas expectativas para 2018. A gente está praticamente acabando o quarto mês de 2018 e aí a gente já tem aquele meio que um balanço do primeiro quadrimestre. Qual que é a tua avaliação? Eu acredito, assim, daquilo que nós falávamos já no final de 2017, né? Com mais otimismo, com mais... dentro de uma realidade diferenciada, com problemas, é claro, né? Sim. O país ainda vem nessa um pouquinho do freio de mão puxado, mas realmente bem melhor do que o ano de 2017. Então a gente vê com bons olhos aí, acredito que vai ser um ano promissor. E como eu costumo falar sempre, né? Mesmo que tá ruim, a gente tem que falar que tá bom para que a coisa realmente vá no sentido positivo. Então eu sempre sou dessa maneira de pensar. Então a gente encara aí como os 4 primeiros meses, uns meses que a gente vem aí com dificuldades, mas ao mesmo tempo é bem diferente de 2017. Pelo menos a própria população mais otimista, você sente isso no dia a dia das pessoas e principalmente na forma de administrar. Esse mês foi um mês muito difícil para a nossa região do ponto de vista do volume de chuvas. Santos teve problema nos morros, teve bairros debaixo d'água, entrada da cidade fechada e essa chuva forte atingiu Mongaguá também. Como foi a situação? Como está a situação hoje? Famílias precisaram ser desalojadas de suas casas. Que assistência essas famílias estão recebendo? Qual é o panorama hoje? Na verdade, Nathalie, aquilo que eu venho falando sempre, né? A nossa região é uma região, já um histórico da região, bem complicado, principalmente nesses períodos que realmente a chuva aperta mais. Eu vejo isso de uma maneira que você tem pontos a se trabalhar dentro da região metropolitana e se tratando de Mongaguá, 3, 4 pontos específicos. Sim. Né? Então você, a manutenção, pontos que costumava alagar, não alagou devido à manutenção da prefeitura, tudo. Tem área que infelizmente você vai ter que lutar contra o tempo e contra a natureza. Nós temos algumas áreas dentro do município que você está muito próximo ao rio. Mongaguá ela é uma das poucas cidades, né? Eu brinco que nós somos privilegiados por Deus de ter morro, praia, ter tudo ao mesmo tempo, mas é uma cidade que ela na verdade, na sua extensão, ela é comprimida entre o morro e praia. Quando acontece isso, a maré sobe e o rio sobe. Então existe a natureza mostra a sua força. Aí você não tem o que fazer, né? Você pega ali na Rocinha, na Vila Operária, a gente tem ali alguns pontos no Agenor de Campos, no Primavera, Barranco Alto. Nós temos pontos também ali na entrada do Jardim Iguapiú, que são pontos críticos, mas devido a essa dificuldade. Tanto é que passa-se a chuva, o rio sobe. Tem vezes que choveu na serra, o rio subiu e acaba alagando. Então, nós demos toda a assistência possível a essas famílias. O prefeito, o professor Arthur, no seu histórico de Mongaguá, vou dar um exemplo. Mongaguá tem 7 canais, está construindo o 8º. Né? Os 8 foram construídos dentro do governo do professor Arthur. Então, a gente investe muito. De 2013 para cá, nós fizemos o alargamento do canal 3, do 4, do 5, do 7 e começamos a construir o 8º. Agora, brigando com o governo do estado, conseguimos uma autorização do governador
para que nós possamos realmente, num ponto crítico ali, que é em frente a Monteiro Lobato, a passagem por baixo da rodovia para interligar no canal na praia. Com isso, eu acredito que vai resolver bem o problema dessa questão. Então, os investimentos ele vem sendo feitos. E o principal ponto são a manutenção realmente de galerias, de galerias pluviais, de canais, que vem sendo feita uma limpeza adequada. E aí eu falo sempre, Márcio, que não é só o poder público que tem a obrigação de manter a cidade limpa. A população tem a obrigação de manter a cidade limpa, porque quando a gente tem a consciência de que o lixo não é para ser jogado na rua, a gente não tem, por exemplo, entupimento de boca de lobo. E quando a gente tem boca de lobo entupida, nós temos consequência imediata. Chove, mesmo que não seja muito, a água já toma conta da rua. E tem político que não gosta de tocar nesse assunto, né, por se achar, às vezes, delicado. Eu falo com total clareza e ultimamente tenho brigado muito, inclusive, em reuniões de bairros. Eu falo assim, se não houver essa conscientização, Mongaguá, eu fui num determinado bairro e falei isso para os moradores. Mongaguá é uma das poucas cidades da Baixada Santista que se faz coleta de lixo todos os dias. Exatamente. Todos os dias. Eu falei assim, se faz todos os dias, para que esse montaréu de lixo que se acumula na porta aí, que vocês vão em praças, acaba despejando? Prova disso, que tem a ver, né? Eu tinha recebido uma reclamação no Facebook e fui acompanhar isso no Carnaval, segunda-feira de Carnaval. Uma pista de skate totalmente com água submersa, né? Dei uma bronca, óbvio, no pessoal nosso que cuida desse setor, mas ao mesmo tempo fiz um vídeo na segunda-feira de Carnaval de lá. Então, o que você tirou dali? Garrafa PET, mais de 200. Até falei lá, né? Consumo de coisas ilícitas, sacola plástica. Tudo dentro, entupiu, ficou submersa a coisa. Então, e eu falei isso para o morador, isso tem que ser uma conscientização de todos nós, né? Tanto do poder público, mas também, principalmente do morador. Eu acho que o morador, ele tem que realmente nos ajudar. Ah, mas não é eu que jogo, é o outro. Briga chama atenção. Porque aquilo é para todos nós, né? Senão você vai ficar naquilo que você falou. E você percebe, vamos supor, você vai limpar um canal hoje, você percebe que tem o que no canal? Chega a ter sofá. Né? Chega a ter porta de geladeira. Num século onde a gente fala que a sustentabilidade é a grande ferramenta da economia, a grande ferramenta da saúde, é a grande ferramenta da educação. Parece que o brasileiro tem um pouco de dificuldade de evoluir nesse sentido, Na realidade, é uma ferramenta de transformação, né? Porque você precisa mudar hábitos, a conduta para ter como resultado positivo a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Né? Essas chuvas fortes, elas impactaram na rede de atendimento em Cubatão? Aumentou? Mongaguá. Cubatão, olha, Mongaguá, aumentou o atendimento na rede a procura da rede de atendimento? Nós não sentimos esse aumento, essa procura, né? O departamento acaba sendo também uma rede de apoio nos casos onde é solicitado. Não houve nenhuma sinalização nesse sentido, em virtude também das pessoas não terem corrido um risco de saúde, basicamente nesse sentido, né? O que mostra que as medidas implementadas têm dado certo, né? Sim, muito. Prova disso é o que você falou, né, das famílias. Na verdade, foi 2 famílias que ficaram desabrigada, realmente que chegou num ponto muito crítico, né? E nós levamos lá para o ginásio, demos toda a assistência possível. Após isso, Mongaguá tem um ponto positivo. Logo após a questão quando abaixa a questão da chuva, vários desses pontos ele começa realmente a ter a questão já controlada, a questão bem resolvida. Então você percebe que com isso a manutenção está sendo feita de uma maneira muito positiva, Celery, muito importante, né? É diferente de alguns pontos que a gente viu aí, de às vezes ficar quase um dia inteiro embaixo de água, essas coisas todas. Né? Santos teve a entrada da cidade fechada por quase 2 dias. É um problema histórico que a gente espera, a população que vive aqui, que especialmente vive na Zona Noroeste, espera que as obras da entrada da cidade de fato saiam do papel depois da assinatura do então governador Geraldo Alckmin, hoje candidato à presidência da República, junto com Márcio França, que esteve aqui e assinou definitivamente a parte estadual da obra, que era uma grande expectativa para quem vive aqui e para quem tem que chegar em Santos também, né? Porque aqui a gente tem, querendo ou não, o maior porto da América Latina. Sim. E a gente, já que a gente está com a diretora de saúde de Mongaguá, eu queria convidá-la e convidar também o vice-prefeito para assistir agora uma reportagem que fala sobre a vacinação, a campanha de vacinação contra a gripe, que já começou. Em Santos, teve bastante fila nos postos de saúde. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas até junho. Na Baixada Santista, este número é de quase 500 mil pessoas.
Seu Antônio foi um dos primeiros a ir à policlínica e receber a dose. Doeu? Nada, na dica. Já está livre da gripe? Já estou livre. Há 10 anos que eu tomo essa vacina, nunca peguei a gripe. Na policlínica do Imbaré tinha fila, mas não demorava nada, não. Rapidinho o pessoal chegava à sala de vacinas, aí era uma picadinha e pronto. A vacinação contra a gripe começou hoje, vai até o dia 1º de junho e a meta é vacinar 116 mil pessoas. E é muito importante receber a dose da vacina porque a gripe é uma doença que pode até matar. Estou aqui com a Ana Paula Valeiras, que é chefe do Departamento de Vigilância em Saúde. E é isso mesmo, né? É importante se prevenir. É importante se prevenir. Agora a gente tem os meses que vão ficar mais frios e essa doença ela está se propagando, né, no Brasil como um todo. Então nós temos a vacina trivalente, que é contra a influenza B e Yamagata, da cepa Yamagata, H1N1 e H3N2. Isso é uma coisa que nos preocupa bastante, porque a gente já tem conhecimento que a H3N2 teve alguns óbitos no estado de São Paulo. Então vamos evitar que isso aconteça aqui no município de Santos. E para quem está com medo da vacina, aí vai o recado da dona Lídia. Tá osso essa gripe, viu? Tá derrubando todo mundo. Então tem que vacinar, né? Tem que vacinar. Tem que vacinar, né, Neia? Com toda certeza. Prevenir é sempre o melhor caminho, né? Como é que está a rede de atendimento em Mongaguá para receber as pessoas que precisam tomar a vacina? Lembrando que existem grupos de risco. Isso, a vacina que se chama, né, vacina escalonada. Tem os idosos, as gestantes, as puérperas, as crianças, os trabalhadores da saúde, profissionais da educação, pessoas assistidas pelo sistema prisional. Na realidade, o que acontece? Nós temos hoje 9 unidades de saúde da família, no qual é ofertada a vacinação, totalizando 10 equipes, porque no bairro do Jardim Praia Grande nós temos 2 equipes que compõem o serviço ofertado pela população na unidade. O dia D, como preconizado pelo governo do estado, vai ser no dia 12 de maio. Nós estaremos ofertando a vacina no horário das 8 às 17 horas para a população desse público-alvo, que está sendo trabalhado conforme preconizado. E a gente realmente está chamando as pessoas que realmente venham, que façam parte desse movimento realmente de prevenção e imunização, porque isso realmente é um fator de diferença e, principalmente, está objetivando prevenir as doenças que agora no período do inverno se acentuam. Especialmente a H3N2, né? Existe hoje uma grande preocupação das autoridades de saúde com relação, vamos, entre aspas, a mutação do vírus H1N1, que está vindo mais forte e que já, como bem disse a Ana Paula Valeiros, já registrou algumas mortes no estado de São Paulo. Sim, é um sinal de alerta e, assim, é muito importante as pessoas nesse momento entenderem que prevenir é o melhor caminho. Falando em prevenção, no último fim de semana aqui, assim como Santos, Mongaguá também realizou o dia D, mais um dia D, de campanha contra a febre amarela. O índice de imunização na cidade já é alto, né? Diferente, por exemplo, de Santos, que vive uma dificuldade tremenda de atingir o público-alvo da campanha. Na sua opinião, enquanto diretora de saúde, que acompanha uma população como a população de Mongaguá, por que as pessoas criaram esse receio da vacina? Eu acredito que as pessoas tenham criado, até de maneira errônea, esse desconforto com relação à possibilidade de estar tomando a vacina por conta de muitas informações incorretas que foram divulgadas, principalmente nas mídias sociais, onde as pessoas acabam tendo acesso e é uma informação que não é de fonte segura. E isso acaba dificultando realmente a você estar trazendo essa população que deveria estar sendo imunizada, para estar minimizando agravos se porventura você tiver contato, né? Vocês ainda têm a vacina de febre amarela disponível para quem, por exemplo, não tomou? Nós ainda temos. Como foi feito o mutirão no último dia 21, o último sábado, nós também teremos mais um dia que será o próximo sábado, com o objetivo de aumentar ainda mais essa meta que nós já temos. Nós já estamos na casa dos 77% de população imunizada, porque assim foram feitas diversas ações, ampla divulgação também através das mídias sociais do município. Foi feito na nossa zona rural, que é uma área realmente extensa, a vacina casa a casa. Então assim, foi um trabalho muito reforçado e muito trabalhado dentre os profissionais da saúde, junto com essa população. E a população acabou abraçando, né, a necessidade da vacinação, porque a gente sabe que a vacina é a única maneira de prevenir contra a febre amarela, que tem um alto índice de letalidade. Sim, sim, eu acho que isso foi importante, essa questão, quando a gente fala que a população faz a diferença, né? Quando todo mundo trabalha de uma forma unida, tanto o poder público como a nossa população, o resultado é positivo. Acho que, se eu não me engano, Mongaguá é o segundo, talvez, da nossa região. Então, isso mostra realmente que
aquela divulgação, a preocupação muito forte do prefeito, da ANEA como diretora de saúde, todo o pessoal envolvido abraçou realmente a causa e com isso nós realmente fizemos aí a lição de casa, como a gente pode falar, e tenho conversado muito com essa questão, principalmente nós, quando a minha maior preocupação era a questão da falta dessa questão da vacina, que já foi distribuída, porque nós estamos numa região metropolitana e o primeiro dia do dia D foi num feriado, né? Sim. Esse foi o desespero. Sim. Eu falei, vai vir para cá, vão tomar todo mundo a vacina e os daqui E vai acabar. Os daqui vão ficar sem. Mas graças a Deus, acabou sendo bem positivo, acredito isso. E o que falta, às vezes, ainda é conscientização, as pessoas acharem, não vai dar nada comigo, eu não vou, deixa para ir amanhã, né? Esse deixa para ir amanhã que eu acho que é o mais perigoso aí. Então, acho que Mongaguá, a meta é continuar esse trabalho para que consiga fechar realmente todo o município, e eu brinco com isso, né? Todo mundo vacinado, não passa mais Não problema a passa, e ninguém. a cidade não registrou nenhum caso de febre amarela, vale deixar bem ressaltado. Graças a Deus. Tem uma zona rural onde a preocupação é muito grande, porque a gente sabe que o vetor, né, acaba circulando por lá, não é o agente causador, é o vetor. E a população, geralmente, de zona rural, tem mais dificuldade de ir ao encontro dos postos de vacinação. Isso. Né? Aí, em virtude dessa dificuldade de locomoção, que foi realmente planejado junto ao Departamento de Vigilância em Saúde, a estar ofertando essa vacina casa a casa. Então, assim, a população teve acesso aos profissionais de saúde na própria região onde residem. Isso, sem dúvida, fez grande diferença. Márcio, voltando a falar um pouquinho sobre as fortes chuvas, assim como Cubatão, Mongaguá teve o mapeamento das áreas de risco. Como é que foi esse trabalho? Na verdade, assim, eu acredito que o nosso lá, aquilo que eu falei anteriormente, né, ele é até mais fácil de mapear, que são pontos isolados, pontos já dentro de uma realidade da cidade mesmo de anos. Ao mesmo tempo, passa a ser um ponto problemático, porque são situações como ali no Primavera, que você tem uma grande baixada, né? Sim. A rua é uma grande baixada, para você resolver o problema. Você teria que subir a rua, isso não é problema pela prefeitura, porém, você subir na rua, todos os moradores teriam que subir as suas residências. Então, isso se torna praticamente inviável. Sendo uma região de pessoas mais carentes, pessoas mais humildes. Mas, mesmo assim, a gente tem feito aí o trabalho de talvez estar monitorando, sempre quando começa aí, através da Defesa Civil, a questão que vai vir uma chuva mais forte, já está indo, já está conversando com os moradores, já está avisando, e fica toda a equipe de alerta, né? Fica toda a equipe já pronta a atender. São famílias que, infelizmente, passam por isso há um problema há anos, por mais que a gente faça investimentos, por mais que a gente faça realmente o que tem que fazer. Não dá para brigar contra a natureza. Contra a natureza não tem muito o que se fazer. Então, hoje em dia, o que antes era mais fácil também, alguns vão entender de uma maneira errônea, mas é o que eu sinto, é o que eu falo. Hoje você tem alguns órgãos que fiscaliza de uma maneira, na minha opinião, excessiva. Você tem rios que você antigamente podia fazer dragagem, e isso ajudava muito no Hoje não pode mais dragar. Hoje você não pode fazer dragagem, não pode fazer nenhum tipo de movimentação nesse sentido. Então tudo isso vai prejudicando. A gente entende, é óbvio, que é uma questão de preservação à natureza, mas ao mesmo tempo você vai ficando cada vez mais impossibilitado de poder realmente, não vou dizer resolver, mas amenizar o problema. E são dessa forma que você vai ter que continuar trabalhando. Então a gente vem investindo em canais, vem investindo em todos os setores possíveis para que isso seja cada vez uma quantidade menor. Prova disso, alguns pontos. Você tinha ponto na Monteiro Lobato, que alagava sempre. Ali no CDHU, que, aliás, além de alagado ali, cobria ponto de ônibus. Exato. Então, com essa chuva toda que deu, esse local mesmo, a água teve a sua vazão, um escoamento bem forte. Então, a gente percebe que realmente tem dado resultado, sim. Né? E alguns pontos críticos, como a gente falou, que aí é você brigar contra a natureza mesmo, você vai ter que sofrer um pouquinho para poder trazer mais tranquilidade a esses moradores. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento da UPA e das demais unidades de saúde em Mongaguá. Não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e participam do programa o vice-prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, e a diretora municipal de saúde da cidade, Jucinéia Ferreira. Você pode interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Né, como eu disse no finzinho do
último bloco, do nosso primeiro bloco. A nossa UPA de Mongaguá já está funcionando? Sim, já está funcionando. As atividades na unidade de pronto atendimento de Agenor de Campos tiveram início no dia 28 de março. E dá para fazer um pré-balanço? A gente tem aí pouco mais de um mês e pouquinho aí de atendimento. Na realidade, vai completar um mês ainda, né? No próximo dia 28 agora. Na realidade, nós temos um saldo positivo, porque assim, era um equipamento de saúde muito esperado pela população, através do tempo que realmente demandou, mas assim, com o objetivo de realmente estar ofertando um serviço de qualidade, uma estrutura adequada para a população. No entanto, que assim, a estrutura é uma estrutura que foi muito planejada e os equipamentos a contemplarem a ambiência, né, a serem realmente utilizados na prestação do serviço à população são equipamentos novos, equipamentos de última geração, no sentido de um raio-x, algo que realmente contemple faça diferença, isso, né? Que faça diferença. E como sabemos, assim, as ações burocráticas para você contemplar, desde o planejamento até a efetivação da compra, a estar instalando equipamento, demanda tempo, mas graças a Deus conseguimos As portas efetuar. estão abertas. Estão abertas, funcionando. Quais atendimentos estão sendo prestados lá na UPA? Na realidade, nós estamos com atendimento clínico médico hoje 24 horas, como é preconizado, e também já fizemos a inserção do dentista na unidade. E outras ações estão sendo planejadas ainda para agregar o serviço. Além da UPA, nós temos em Mongaguá o Pronto Socorro Central e o PS Pediátrico, que é o PS Infantil. Essas 3 unidades, elas atendem a contento a demanda do município? Atendem sim. Mongaguá, eu li, me corrija se eu estiver errado, sim, é uma das cidades da Baixada Santista que tem, se não o melhor, um dos melhores atendimentos na área pediátrica para a criança. Sim. Como é que vocês conseguiram isso? Na realidade, com profissionais, né, qualificados e que entendem realmente a diferença do atendimento pediátrico, porque muitas vezes o que acontece? Você tem a responsabilidade pelo atendimento da criança, mas muitas vezes você tem que estar contornando realmente a angústia dos pais, né? Quando você trabalha com o público adulto, você tem um anseio da própria pessoa. Muitas vezes você não tem um acompanhante tão angustiado, mas no caso da criança, sim, você sempre tem uma mãe e um pai muito angustiado em torno daquela conduta. Os profissionais são muito solícitos, prestativos nesse sentido e acabam tendo isso reconhecido pela população, o que faz com que a procura realmente seja acentuada e em virtude disso, como se diz, né, as coisas boas normalmente não são tão publicizadas quanto as ruins, mas acabam sendo publicizadas. Então, assim, o nosso pronto atendimento, muitas vezes, a gente acaba fazendo balanços constantes de 24 horas do dia de atendimento, principalmente nas segundas-feiras, e a gente consegue notar que, assim, daquele número, uma média de 50, 70 crianças são do nosso município. As demais acaba sendo tanto do município de Itaém quanto do município de Praia Grande. Quer dizer, vocês também atendem a demanda das cidades vizinhas? Sim, acaba sendo, porque como é um pronto atendimento, é porta aberta, quem chega recebe o atendimento. E esse bom atendimento vem muito de encontro à necessidade que a gente fala da prevenção, né? Sim. Quando a gente diagnostica logo na primeira consulta, fica muito mais fácil de tratar. Exatamente. E a gente eu posso dizer que a gente contribui, que ações como essas contribuem, por exemplo, para a redução do índice de mortalidade infantil. Sim, acaba sendo o reflexo. Márcio, vamos falar um pouquinho de segurança pública. Nós falamos agora da saúde das nossas crianças, vamos falar um pouquinho de segurança pública que tem tudo a ver com o futuro dessas crianças. Com certeza. Né? A gente diz que segurança pública é muito dever do Estado, é obrigação do Estado, isso está preconizado. No entanto, como eu disse ontem aqui, conversando sobre segurança pública com um advogado especialista e também com o presidente da CONGEM, as pessoas vivem nos seus municípios e elas querem se sentir seguras e terem essa sensação de segurança dada pelos seus gestores. Como Mongaguá tem contribuído para que o morador, em primeiro lugar, que eu acho que a gestão tem que trabalhar para o morador da cidade, e depois o turista se sinta seguro indo à cidade? Na verdade, é um problema que eu falo seria muito mais fácil de se trabalhar se você trabalhasse de forma efetiva numa questão de metropolização. Porém, a gente ainda peca nisso. Acho que as nossas cidades aqui da Baixada Santista é um pouco desunida nessa questão. Né? Às vezes e a gente fala muito sobre isso, não né? Gosta. Eu falo muito que há anos a gente fala muito em você ter um trabalho de conscientização nisso, você realmente trabalhar de uma forma metropolitana, mas muitas vezes fica apenas nas palavras. E no papel. Na prática, a realidade é outra, né? Se você vê isso, eu tive um embate muito forte com o ex-secretário de Segurança do Estado, onde eu disse para ele, né? Mongaguá é exemplo, claro. Eu já era vereador em 2005 e Mongaguá nós tínhamos lá na nossa região
o batalhão que era Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, Sim. né? Depois o Estado passou a cidade de Pedro Toledo e Itariri para esse mesmo batalhão, só que passou só as cidades. Não aumentou o número de A efetivo. quantidade e ao contrário, você acaba diminuindo, Diminuiu. porque os que pertenciam a Pedro Toledo e Itariri foram para o batalhão de registro. Sim. Então, a nossa região, ela acabou tendo problema e eu falei para ele, olha, em 2005, nós tínhamos aí 104 policiais, né? E nós tínhamos 30 mil habitantes. Hoje nós temos 55 mil habitantes e nós temos 78 policiais. Então, a conta não vai fechar nunca, né? Você tem que ir realmente fazer de um trabalho diferenciado. O município, em contrapartida, investiu e vem investindo muito em câmeras de monitoramento. Isso tem trazido resultado? Bastante, bastante. Né? É óbvio que é um trabalho que você tem a longo prazo, porque isso vai se espalhando, que eu acho que o efeito também para você espalhar isso, nós sofremos um pouco quando Praia Grande monitorou a cidade inteira. Sim. O cara vai fazer o furto, alguma coisa, ele saía de Praia Grande e começou, aqui tem, vamos correr para as outras cidades. Vamos para as cidades da região. região. Agora nós fizemos uma primeira etapa, fizemos a segunda e estamos licitando a terceira aí para atender uma maior parte do município. Isso tem dado um efeito positivo muito forte, tem feito com que realmente começou a ter essa diminuição. Ao mesmo tempo não é o suficiente, porque eu falei para o secretário e repito sempre, né, de toda a nossa região, principalmente a nossa lá de Praia Grande para frente, Mongaguá tem que ser bem mais estruturado por parte do Estado. Falei, mas por quê? Sua cidade é a menor? Eu falei, porque nós temos um presídio semiaberto. Eu acho que numa cidade turística, você tem um presídio semiaberto, você tem que... isso já é a justificativa real para que você realmente tenha um investimento muito maior por parte do Estado. E por mais que Praia Grande tenha presídio, São Vicente tem presídio, você tem ele fechado. Então, eu acho que esses investimentos... É uma população circulante, né? Esse investimento tem que ser feito e até que eu chamei a atenção dele, eu cheguei um dia, me deparei no centro da cidade, com essa tal da saidinha aí, mais de 400 presos, né, que vão até o banco para sacar lá o que a Constituição dá em benefício para cada um deles, que aí é um problema constitucional. Eu sou contra, mas é um problema constitucional. Até porque quem paga a conta somos nós, né? Somos nós. E você ficou lá, você não tinha um policial, você não tinha nada, e 400 pessoas ali na porta do banco. Aquilo é uma sensação tão horrível em termos de... Imagina se fosse num feriado, se o feriado já tivesse instalado. Que a gente coloca dessa maneira em relação... Liguei para o nosso major da Guarda Municipal, pedi para pelo menos 2 viaturas da Guarda Municipal ficasse ali na frente para trazer um pouco de sensação de segurança, porque realmente é algo que eu falo assim, tá tudo invertido, né? Tá tudo e ao aí contrário. A Guarda Municipal é quem acaba fazendo, o serviço às vezes, que teria que da ser Polícia Militar. Não culpo o policial em si, claro, culpa a falta de estrutura, é o sistema. A qual eu acho que o Estado tem que investir de uma maneira mais forte, mais coesa nesse sentido aí. Porque mudou, né? Antigamente ia um carro forte do Banco do Brasil, no presídio se pagava lá. Aí o banco alegou que os custos são muito altos. Então e aí a gente deixa a população pagar a conta da insegurança. Aqui, eu falei, é brincadeira. Com relação aos guardas municipais, a Guarda em Mongaguá, quais são os investimentos que estão sendo feitos, visto que você mesmo acabou de colocar que muitas vezes elas fazem à frente da segurança do cidadão e não apenas do patrimônio público? Sim, nós pegamos uma falta de estrutura muito grande em relação a isso quando nós assumimos desde 2013. Graças a Deus agora que nós estamos conseguindo pagar o restante da dívida de quase 50 milhões que ficou, e isso teve um prejuízo muito grande, porque eu falo sempre, né, uma má administração, ela repercute por mais 10 anos no mínimo, com certeza, até você colocar a casa em ordem. Então agora nós vamos conseguir dar uma melhorada em questão, até abrimos um concurso público, já foi finalizado esse concurso público, então agora já consegue permitir com que, em reunião com o prefeito, já vai chamar mais um número para que a guarda seja efetivada, o maior número possível dentro da questão orçamentária que o município tem, para que nós possamos estar investindo em cursos, em melhorias, para que possamos realmente ter um pessoal cada vez mais preparado para poder administrar. Mas quando nós assumimos, por exemplo, a Guarda Municipal nem carro tinha. Né? Então nós conseguimos hoje, são 3 veículos disponíveis, temos aí toda uma questão que ainda fica muito a desejar do que é o ideal. Porém, devido a toda a situação de dificuldade que se pegou, melhorou bastante, mas nós temos consciência disso, que é um setor que temos que investir ainda mais, tanto eu como prefeito, temos consciência disso, e agora a gente acredita com uma situação mais tranquila, com uma situação financeira e já tendo pago aí 90% das dívidas, começa a ter vou dizer assim, né? Não é que sai da CTI, não é que sai vai do sobrar, UTI. mas vai deixar de
de faltar para poder investir em realmente coisas que vai de interesse para a população. Dá para fazer um replanejamento? Sim, com certeza, porque a gente pega, eu falo sempre isso, né? Mongaguá é um município com o menor orçamento de toda a região metropolitana. Sim. Você assume uma cidade com 50 milhões de dívida. O que nós não faríamos com 50 milhões hoje num município como o nosso? Né? Se você não tivesse ter pagado aí esses 50 milhões de dívida, teria feito aí investimento tanto na segurança como em infraestrutura, saúde, educação. Saúde e tudo por aí vai. Falando em investimento em educação, desde 2013 também é uma briga da administração melhorar a frota da saúde na cidade. Porque de nada adianta ter postos de saúde funcionando bem se quem não consegue chegar ao posto de saúde não tem condição de ser atendido. Como é que está a frota de saúde hoje no município? Na realidade, nós temos uma frota que precisa ser ampliada e nós estamos trabalhando para isso. Quando você fala em unidade de saúde, nós temos a unidade de saúde com as portas abertas para a população, mas como você bem citou, tem aquela população que não consegue chegar até o serviço, no qual a equipe de saúde realmente vai ter que estar fazendo essa abordagem domiciliar. Principalmente quando você fala em um paciente muito debilitado, acamado, né? Exatamente, idosos. O que acontece? Num futuro breve, nós já estamos trabalhando junto ao processo o departamento de compras, processo de licitação. Nós vamos fazer a aquisição de mais 2 veículos para estar no apoio da atenção básica, né, que seria o programa de saúde da família, onde o médico realmente vai estar indo à casa dessas pessoas que porventura necessitem dessa visita domiciliar, de uma maneira criteriosa e avaliada pela enfermeira, junto pelos demais equipes. E com uma rotina, né? Isso, exatamente. E também a parte do transporte sanitário, que é aquele transporte onde o paciente do município precisa ser referenciado para um centro de especialidades, um hospital, onde ele precise realmente de uma abordagem mais complexa. Nós também estamos já na tratativa de fazer a aquisição de mais 2 veículos micro-ônibus para estar realmente na atenção desses pacientes. Você falou, tanto no primeiro bloco quanto agora, citou a questão das USAFAs, que são as unidades de saúde da família e que prestam um atendimento de extrema importância, quando a gente fala especialmente em prevenção. Na cidade são 9. Dá para fazer uma avaliação do atendimento prestado à população? Na realidade, o atendimento, ele acaba sendo, ele é bom, mas assim, como todo serviço, ele precisa melhorar, no sentido de que, como a população aumenta, muitas vezes o que você planejou há 3, 4 anos atrás, hoje já não é suficiente, exatamente, porque assim, a população cresce, só que o serviço, infelizmente, ele não cresce na mesma proporção que a população. E nós, enquanto departamento, enquanto gestão, temos consciência e trabalhamos para que realmente essas ações sejam realmente objetivadas a atender essa demanda de população que cresce e a necessidade desses serviços que realmente se acentuam, né? O que acontece? Nós éramos, no início da gestão, 6 unidades, hoje estamos com 9, realmente todas em funcionamento com médico, enfermeiro, os profissionais como é preconizado pelo Programa de Saúde da Família. O tempo de espera, ele é um tempo de espera adequado? Na realidade, acaba não sendo adequado para algumas ações, mas assim, como você tem um profissional e vai fazer essa triagem, o adequado é a pessoa que requer a necessidade de ter mais brevidade no atendimento, ela ser realmente triada e ter esse atendimento realizado com um tempo-resposta menor, né? A gente faz um rápido intervalo, no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de política e muito mais, não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o vice-prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, e a diretora municipal de saúde da cidade, Jucinéia Ferreira. Como eu disse, eu vou, antes de voltar ao nosso bate-papo, pedir para a nossa produção dar uma olhadinha no WhatsApp, também no Facebook, para saber se a gente tem pergunta, interação do telespectador, para eu dar o espaço para o telespectador poder participar, já que a gente já está no último bloco do programa. Márcio, há alguns dias o prefeito subiu a serra e esteve na companhia do nosso então governador Márcio França. Foi uma visita positiva? Muito positiva, né? Estava junto também. Na verdade, eu fui 2 semanas antes falar com o ex-vice-governador. Né? Agora quando governador. eu falei era vice, eu ainda brinquei com ele, de vice para vice, hein? Tem que me atender bastante, sabe quanto a gente sofre. Aí ele deu risada. E depois nós marcamos com o Arthur, né? O prefeito foi junto com a gente. Foi para Mongaguá muito positiva, são reivindicações antigas em relação ao Monteiro Lobato. Aliás, saindo do seu programa, estou indo levar em mãos o ofício, né, do pedido. Notícia em primeira mão, hein? Em primeira mão. E para nós foi essencial. Aliás, a minha sintonia com o Márcio, mesmo eu sendo de partidos diferentes, eu sou do PSDB, e de saída do PSDB,
De saída do PSDB? De saída do PSDB. Vai sair? Porque eu acredito muito assim, né? Eu sou muito, acho que para a nossa região, eu falo por Mongaguá, eu que falo muito isso, não querendo criticar as demais, mas a gente sempre brigou de forma metropolitana. Só que você sente que na hora do vamos ver, cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? E eu falo que municípios menores, como o nosso, sofrem mais. E isso é uma ideia ruim, porque se todo mundo tivesse uma conscientização, você quando sofre lá, seja na saúde for, você acarreta aqui. Claro. Então você tem que ter esse equilíbrio. E a gente fala sempre disso aqui, A gente fala esse equilíbrio. Então, graças a Deus, foi uma agenda muito positiva, de compromissos que o governador fez e afirmou com a gente. Nós temos um problema muito sério da Monteiro Lobato lá. Conseguimos quase 5 milhões para poder fazer a Monteiro Lobato inteira. Nós tínhamos perdido um DAD de 2015 por erro do DAD, né? Foi comprovado tudo isso. Deram um passa-moleque lá na época. São obras importantes recurso na questão do turismo, né? Sendo porque no mesmo ano, né, um ano depois, nós tivemos aquele problema de ressaca que destruiu, principalmente Mongaguá foi a cidade mais castigada com isso, e isso serviu de recuperação. Nós usamos outros recursos para poder recuperar ali a Monteiro Lobato. Nós levamos um projeto muito importante, pensando em região metropolitana. Hoje Mongaguá tem um hospital com 40 leitos, hospital pronto, totalmente reformado, e eu sugeri ao governador que sobre a possibilidade de fazer um estudo para que esse hospital passe a ser um braço do regional de Itanhaém e seja um hospital para poder atender a região, que o Estado assumisse para que nós possamos realmente ter Aí a gente vai ter um centro de referência do Litoral Sul, né? Você teria 40 vagas a mais, que às vezes você tem o paciente que está saindo da UTI, não tem leite sobrando, fica segurando uma UTI, você poderia mandar ali para Mongaguá, a da cidade de Itaém, Peruí, Toledo, a própria parte de Praia Grande. Então, eu acho que isso vem ao encontro aí de uma necessidade. E pedimos também um recurso que tem do Desenvolve São Paulo, que são recursos para pavimentações de ruas, né? Então, são quase 15 milhões aí que vai conseguir com que a cidade realmente tenha obras importantes em parceria com o Estado. Então, por isso que eu falo sempre, né? Eu, do meu modo de ver aí, o Márcio, hoje como governador, tem uns brincam, né? Tem uns do partido dele que foi opositor nosso na campanha, e dizendo que assim que a gente estaria sendo infiel, né? Eu falo ao contrário, pô, eu votei no Márcio, eu votei pro governador, que era o Geraldo Alckmin, porque o Márcio era o vice. Então, se algo aconteceu de errado, isso não é culpa dentro daquela linha a qual nós tomamos. E eu acho que para a região, eu vou defender sim essa questão do Márcio França como governador agora, para que ele tenha O teu sucesso. Apoio é para o Márcio França e não para o Dória. O meu apoio é Márcio França. O meu apoio é Márcio França. Não tenho nada contra o Dória, mas acho que o Dória poderia ter ficado em São Paulo, aguentado mais um tempinho e ter tido uma reunião uma união com o próprio Márcio para que possamos realmente pensar de forma coletiva e não de forma individual. Tanto é que eu falo, acho que para a nossa região, para o estado de São Paulo, o Márcio é ano-luz mais preparado, ano-luz, ficou 4 anos como vice-governador, estava de perto do Geraldo aí, mostrando uma fidelidade, inclusive, muito grande. Tem uma carreira política, Tem uma carreira política, né? E parar com isso, né? Eu acho que nós que somos do meio político, hoje em dia existe muito discursinho para querer iludir a população, né? E o nada contra o ex-prefeito de São Paulo, mas assim, esse papo, eu não sou político. Se não é político, tem que sair fora. Eu sou político e não tenho vergonha de falar isso. Ele assumiu a carreira política, né? Ele deixou de ser empresário para assumir a carreira política. Então tem que parar com isso. Acho que o que as pessoas precisam realmente é de governos sérios, de pessoas realmente sérias, para poder enfrentar os problemas de cabeça erguida, de uma forma responsável, e com isso a gente olha, hoje o Márcio França é o nome mais preparado, e eu tenho certeza que vai sair vitorioso nesse pleito, pelo menos o que depender de mim, da questão de poder defender aquilo que eu acredito que é melhor para o estado de São Paulo, que é melhor para a nossa região, e sem dúvida nenhuma que for melhor para Mongaguá, né? Agora me diz uma coisa, já tem algum partido definido? Tem algumas conversas. Já que falou que vai sair. Tem o próprio convite do governador para o PSB, tem aí alguns outros convites de outros partidos a qual a gente tem uma ligação muito forte, né? Para que possamos realmente fazer aquilo que for melhor para a cidade de Mongaguá. Eu sou muito essa questão partidária, né? Desde quando eu entrei lá em 2005, eu sou muito assim, eu sou a pessoa, eu sou o que é bom, eu sou aquilo que eu acredito que seja o melhor
para a região. Eu nunca fiz pedidos pessoais a nenhum deputado, eu nunca apoiei deputado, nunca em troca de favores pessoais, sempre favores coletivos, sempre favores coletivos, sempre favores para a nossa região. E aquilo que você falou, acho que o político ele tem que visar a sua cidade, a sua região, o bem do seu povo. O bem do seu povo. Então, eu sempre ando de cabeça erguida, pegar todos que a gente apoiou, como está sendo com o Márcio agora, porque a gente quer resposta para o Estado, que a gente quer resposta para a nossa cidade, principalmente para a região metropolitana Baixada Santista. E eu acredito muito nessa questão, como eu falei anteriormente. Eu acho que o nome mais preparado hoje, de todos aqueles que estão postulando a uma pré-candidatura ao governo do Estado, é sem dúvida nenhuma o Márcio França, pela sua experiência executiva e acima de tudo, né? Eu falo isso pelo fato também de ser vice, né? Eu sou um vice, procuro ser o mais atuante possível. Estou do lado do prefeito e estamos ao lado dele, nós estamos vendo as dificuldades, estamos vendo o que pode avançar, estamos vendo os erros também, porque ninguém é perfeito, para que nós possamos também lá na frente não errar. Então, acho que o Márcio passou por essa etapa, né? Então, acho que governar um estado não é uma brincadeira. Não. Né? Governar um município já não é. Governar o maior estado do país, o maior então... estado do país, você tem que estar tranquilo que a pessoa mais preparada e mais séria possa realmente estar à frente para que possa representar todos nós, nosso estado e todos os paulistanos. O professor Arthur também vai apoiar o Márcio França? O professor é uma situação porque ele está no PSDB, eu acho que é mais ou menos como o Alckmin, né? Numa situação bastante bem complicada. Delicada, uma questão de partido. Eu tomei uma questão mais radical, né? Para não correr nenhum tipo de conversinha mole, né? Como eu costumo dizer, eu saio do PSDB, não tem problema nenhum, até porque seria muito, da minha parte como vice-prefeito, seria uma ingratidão muito grande, incoerência também, não de ficar no PSDB e apoiar o Alckmin, apoiar o Márcio. Eu não acho isso incoerência, porque o Márcio, eu votei nele para vice. Se eu voto nele para vice, é o nome mais preparado para governador lá atrás. Se mudou as conversas, aí a culpa já não é nossa. Mas seria uma incoerência muito grande. O Márcio França, através do meu amigo Maurício Juvenal, que hoje é o secretário de Planejamento do Estado, morador de Mongaguá, ganhou um título de cidadão mongaguaense lá em dezembro, no aniversário da cidade, foi as pessoas que mais ajudaram o município. Né? Nós tivemos lá diversas melhorias. Lealdade. Né? Lealdade. Relação de lealdade e gratidão. Que é a palavra correta. Então, se eu fosse contra isso, eu estaria contra os meus princípios de defender aqueles que nos ajudam, que ajudam a região, que ajudam o meu município. E quem mais ajudou foi ele. Nós tivemos lá a Univesp, que veio para Mongaguá, nós tivemos o Festão na Praia, que é uma festa turística, com total ajuda da Secretaria do governador Márcio França, através do Maurício Juvenal, equipamentos para o Centro Cultural. O Centro Cultural passava um problema, um dos centros culturais mais bonitos que nós temos na nossa região. Uma situação crítica, não tinha ar-condicionado, conseguimos através dele toda a estrutura de ar-condicionado, carretas lá da mamografia, carretas do Via Rápido Emprego, enfim, né? Eu ficaria aí o programa inteiro citando um monte de investimento que foi feito. Você estaria fazendo politicagem e não política. É isso aí, você falou tudo, Natália. Então eu procuro manter a minha palavra, procuro manter e reconhecer as pessoas que realmente, de fato, ajudou a região e ajuda principalmente o nosso município. E tomara que a nossa região entenda da mesma forma, que todos os prefeitos entendam da mesma forma, mesmo respeitando a decisão de todos, né? Cada um tem que defender. Porém, para finalizar o meu raciocínio, eu acredito hoje que o Márcio França é o nome ideal, vai governar esses 8 meses com responsabilidade e mais do que isso, vai ficar mais 4 anos aí para colhermos mais frutos para a nossa região e para todo o estado de São Paulo. A gente tem uma pergunta no ponto, eu vou priorizar a participação do telespectador. Eliane Rodrigues de Mongaguá, como está a questão do transporte público na cidade? Para a gente encerrar o nosso bate-papo. Hoje, na verdade, sexta-feira, se eu não me engano, houve uma publicação no Diário Oficial do município, o desligamento da atual empresa, que está lá há 40 anos. Muitas vezes é importante essa pergunta, parabenizo a Eliane por isso, porque muitas vezes as pessoas não entendem, né? O transporte de Mongaguá, ele está há mais de 40 anos com a mesma empresa. Na mão da mesma empresa. Isso, então não é você chegar lá da noite para o dia e retirar essa empresa. Você tem que fazer toda uma questão jurídica em cima disso, toda uma forma de documentação, abrimos licitação para poder realmente já fazer com que venha uma outra empresa, talvez está sendo feito um estudo aí por parte do prefeito para ter uma questão, uma emergencial com uma outra empresa, alguma coisa nesse sentido nos próximos 15 dias, e para que nós possamos realmente ter de volta um transporte adequado. A empresa, é até triste esse momento, eu acredito, para Mongaguá. Eu que sou mongaguaense, que nasci na cidade, você acaba tendo, quando você fala de empresa lá, Aviação Beira-Mar, né, alguns mais novos... Você andou de ônibus, né, na Beira-Mar? Bastante. Você andou de ônibus. Alguns
talvez não vão entender o que eu estou falando, né? Porque na hora que está ruim, todo mundo mete pau. Mas foi uma empresa que há muitos anos serviu a cidade, há muitos anos gerou emprego na cidade. Então, eu olho pelo lado triste. Ninguém queria estar passando por isso. Queria que a empresa realmente estivesse bem, tivesse realmente... Porém, a população também não merece estar passando... E nem pode pagar a conta. Isso aí, não merece passar o que está passando. Então, é a maneira que talvez foi encontrada, mas quase um período aí de imbróglio jurídico, de você ter todos os fatos na mão para não correr nenhum tipo de problema pior na cidade. Então, acredito que foi publicado, se eu não me engano, na sexta-feira, pelo Diário Oficial do Município, o desligamento da empresa dentro de 15 dias, e aí sim abriu uma licitação. Vale lembrar uma coisa, Antônio, porque às vezes as pessoas reclamam muito, mas, por exemplo, né, a passagem de Mongaguá hoje, que aumentou 30 centavos, 2,20, se eu não me engano, é uma das mais baratas do Brasil. Né? Da região, tenho certeza que é a mais barata, mas 2,20 é a mais barata do Brasil. Então, eu acredito também que tenha que ter um contrapeso, né? Não adianta você querer ônibus de primeiro mundo, você pagando 2,20. Então, tem que ter sempre um balanço em relação a tudo isso, mas, se eu não me engano, aí a próxima licitação serão ônibus numa faixa de 2015 em diante, então com mais qualidade, com mais estrutura, para atender todos os bairros do município de Mongaguá. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria muito, Márcio, te agradecer a presença e, mais do que isso, a confiança aqui no programa. Porque eu sei que você saiu lá de Mongaguá para vir especialmente para o Bom Dia Baixada, você e a Neia. Então, eu queria muito te agradecer a participação, as informações importantes, os furos, os exclusivos, e te desejar muito sucesso até o fim deste ano, até porque você volta antes do fim de 2018 para a gente bater mais papo. Muito obrigada. Com certeza, sempre será um prazer. Eu costumo dizer que o seu programa é um programa que as pessoas de Mongaguá adoram, que toda vez que eu venho, eu coloco antes no Face, as pessoas realmente falam, manda um beijo para a Nathalie, manda um beijo para a Nathalie. Beijo para todo mundo. Pode deixar que eu vou mandar. Mas o mais importante com isso, o seu jornalismo é sério. Então, você está de parabéns, toda a sua equipe, as pessoas que realmente fazem de um programa diferenciado, que toca na ferida, que toca no problema, mas ao mesmo tempo a gente está aqui para debater os problemas e falar das coisas boas, né? Eu sou contra algum outro que aparece por aí só para querer pegar o lado negativo. Então, quando a imprensa cobra muito no meu pé, que eu recebo uns 10 convites já para ir. Falei, só vou lá só vou lá no programa e não vou mudar porque eu realmente valorizo quem trabalha de uma forma séria. Muito obrigada. E você está de parabéns em relação a isso, toda a sua equipe. E eu acho que esse é o diferencial de um jornalismo sério e por isso que você faz tanto sucesso aí na nossa região. Muito obrigada. Esse é o meu compromisso pessoal, levar informação de qualidade, de um jeito único e com muito respeito ao telespectador. Neia, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Foi a primeira vez, espero que a primeira de muitas. E eu quero que você encerre deixando um recado para o pessoal se vacinar contra a gripe. Então, por favor, pedimos e reforçamos essa solicitação, né, de que realmente a população procure as unidades de saúde, que se faça presente no dia D, que vai ser no dia 12 de maio, que realmente prevenir é o melhor caminho e realmente a solução para minimizar os danos em saúde. Bom dia. Muito obrigada, Neia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook, nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã.